Coluna Se Liga, com Áurea Regina de Sá. Áurea Regina de Sá, às quartas aqui na nossa programação para falar sobre comunicação pessoal. Como podemos incrementar as relações do nosso dia a dia a partir de uma boa comunicação. Tudo bem, Áurea? Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui à CBN. Muito obrigada, é um prazer, Joyce. Boa tarde para todos. Áurea, eu vou contar algo para você, consequentemente para todos os ouvintes, para toda essa audiência que a gente tem aqui em Curitiba, região metropolitana, sobre o que aconteceu ontem à noite num grupo no qual eu estou do WhatsApp. Acho que você já pode imaginar o que eu vou contar. Esse grupo tem pessoas diferentes, perfis diferentes, em todos os sentidos, e normalmente nesse grupo a gente combina, sabe o que, Áurea? Churrasco. Saída no final de semana, mas ontem um tema dominou. E aí foi a polarização política que apareceu. Como se comportar diante disso, Áurea? Você falou uma coisa muito importante, que é valiosíssimo para a gente se relembrar todos os dias. Nós todos somos diferentes. E esse é o barato da vida. Essa individualidade, essa pessoalidade, esse ser diferente em todos os sentidos, é que nos faz seres humanos, senão nós seríamos robôs programados para sermos iguais em todos os aspectos. E é por isso que a gente está aqui, eu acredito, na vida, para se relacionar e se aprimorar, primeiro como pessoa e depois aprimorar as relações. Para isso é importante enxergar o outro como diferente. Para que nós possamos fazer isso, é fundamental que a gente respeite o outro. Mas sabe, Joyce, antes de respeitar o outro, é importante se respeitar. Aquela pessoa que não aceita a opinião contrária, acha que tem que mudar o outro, que o outro está errado por pensar diferente, ela de verdade não se respeita. Porque se ela se respeitasse, ela passaria a respeitar o outro, a aceitar a opinião diferente do outro e poderia valorizar mais aquela relação. Mesmo que a pessoa diga, mas eu não sou amiga dessa pessoa, não tenho nada com ela, mas você não tem que brigar com ela também, não é? Você não quer ter nada saudável com ela, também não precisa ter nada insalubre com ela. Por isso que é importante, tem uma receitinha para isso, respeito, humildade, porque querer mudar a opinião do outro é arrogância, e o não julgamento. Mas você pensa assim porque você é tal coisa. Não, cada um o que é. A gente não muda as pessoas. A gente pode se dedicar a nos mudar, a nos melhorar. Mas o outro, de novo, é muita arrogância querer mudar o outro. E nesse momento de polarização, é muito importante que a gente possa rever esses conceitos que nós todos sabemos, aprendemos, praticamos, mas talvez nesses momentos mais tensos, essas coisas fiquem um pouco mais escondidas. E as pessoas parem de valorizar essas virtudes que são respeito, humildade, não julgamento, e resolvem ir para cima, e ofender, e falar coisas que não deveriam, e ter atitudes contrárias aos seus próprios valores, depois podem até se arrepender, né? Com certeza. Algo também que nós percebemos muito nessas situações são afirmações bastante generalizadas. Por exemplo, se você vota em ciclano é porque você é isso, né? Então, isso também é algo que permeia nessa polarização política, Áurea. Sim, isso é muito importante citar. Obrigada por ter trazido isso, Joyce. A generalização nunca é honesta. Você nunca pode garantir, estou falando nunca aqui, né? Mas em que momento você pode garantir que isso é assim porque é assado? Não é assim. Todas as pessoas são assim. Vamos sair da polarização política para não entrar em detalhes mais perigosos, mas, por exemplo, já ouvimos de muitas mulheres a seguinte frase: todos os homens são X, coloca lá um adjetivo. E não é assim, não é? Todos, tem garantia disso? Todos são assim? Todas as mulheres são, ou as mulheres que usam roupa X são assim. Exato. Então, disso, né? Então, a generalização por si só já é muito desonesta, ela é um julgamento. É por isso que é importante respeitar as pessoas. Eu digo o seguinte, no momento de dúvida, o que eu faço agora? Estou me sentindo ameaçada com essa fala da pessoa que está dizendo que pensa diferente do que eu. Respira e pensa. E lembra, eu decido respeitar você, a despeito da sua opinião contrária à minha. Porque é assim com tudo. Olha a diversidade de marcas, de produtos que nós temos, de carros, de cores de carros, de tudo, de tudo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Um vai gostar do branco, vai gostar do preto, vai gostar do azul. Imagina se só tivesse carro branco, seria a coisa mais sem graça do mundo. Então, tudo isso é um exemplo bobo, pequeno, sim, mas isso leva a gente a refletir sobre o exemplo maior. E é exatamente por não se lembrar disso, de que as pessoas têm
vontades diferentes, têm direitos de gostar de outras coisas, que nós vivemos em sociedade. Porque se a pessoa não consegue lidar bem com isso, ela tem que se mudar para uma ilha, sozinha, e não vai poder se relacionar com nenhuma pessoa, porque ela se sente incapaz de se relacionar com as pessoas. E esse é o desafio da vida, aprender a se relacionar com as pessoas, independente de quem elas sejam, ou de quem você é, porque a pessoa que coloca esse julgamento na frente, ela naturalmente está se colocando como uma pessoa superior. Ela é melhor que as outras e a outra não sabe o que está falando. Ela é isso, ela é aquilo, aí começam os julgamentos. Imagina tudo isso se voltando para você. Ninguém ia gostar, né, de ser julgado assim. Então é aquela máxima, não faça o outro que você não gostaria que fizessem a você, e dessa forma a gente pode continuar vivendo minimamente bem em sociedade. Áurea, você nos deixou aqui uma orientação, uma dica, que é a paciência. Muitos acabam entrando nessas discussões e até mesmo tentando colocar argumentos, muitas vezes tentando vencer essa disputa, que é algo que a gente está falando hoje também, mas acaba colocando um argumento, outro, parece que nunca tem fim esse tipo de discussão. Qual outra orientação você também deixaria para que esses embates não sejam tão graves, não causem consequências sérias? Eu penso que não precisa chegar no embate. Ainda mais se você está falando de amigos ou colegas que estão conversando sobre política. É um tema que vai fazer parte das nossas conversas, do nosso dia a dia, até o final dessa eleição e até depois também, e para sempre. E é importante que isso seja tema de conversa mesmo, porque nós precisamos evoluir como país, como democracia. Por isso a política faz parte do nosso dia e precisa continuar fazendo parte. Não podemos deixar isso de lado. Não adianta falar, não gosto de política. Não, você vive nesse mundo, é assim que funciona. Então, em alguns casos, não precisa chegar no embate. Você pode simplesmente ouvir, entender, e não precisa colocar o seu contraponto e criar o seu argumento e insistir. Eu penso que o que pega, Joyce, é a insistência. Insistência. É como se a pessoa pensasse assim, eu preciso fazer você mudar de opinião. Então, eu vou te colocar aqui uma lista de argumentos e você vai mudar. Tá. Como se constroem os argumentos? Em cima dos valores e dos princípios das pessoas e também baseado em fatos. O argumento que é construído em cima de uma fake news, o argumento que é construído em cima de um valor distorcido, ele fica bambo, né? Ele fica ali, não fica estável e já cai sozinho. Portanto, não vale a pena ficar tentando convencer o outro de que ele está errado, de que ele está certo, não interessa. Pense em preservar aquela relação ou, no mínimo, a sua saúde mental, a sua paz. Já está de bom tamanho se cada um puder fazer um esforço para manter a própria paz, porque a sua paz vai ser a paz das pessoas que estão perto de você. Áurea, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou agradecer ainda mais por você ter trazido esse tema hoje aqui para a gente. Estamos ainda num período eleitoral, isso não se restringe, aliás, esse período eleitoral, mas é algo que a gente vem vivenciando, presenciando e algo que parece que a gente vai ter que realmente aprender a conviver. É o desafio de todos nós. E assim que a gente começa a se comunicar melhor, a gente também passa a se relacionar melhor. E o mundo, na minha opinião, precisa disso. Nós precisamos de paz. Já tem muita confusão, já tem muita gente querendo provocar confusão. Vamos ser esses agentes da paz, porque a gente faz bem para nós e para as pessoas com quem nos relacionamos. Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e colunista aqui da CBN Curitiba, conversou com você nesta tarde. Áurea, até quarta-feira que vem. Até, combinado, Joyce. Boa semana. Tchau, tchau. Para você também, esta foi a coluna Se Liga, daqui a pouquinho também no cbncuritiba.com.br. Agora, 3